Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Trago hoje a correção da prova de legislação da UFS, a Universidade Federal de Sergipe, acontecida agora no dia 28 de janeiro de 2024. A resolução que eu estou trazendo aqui para vocês neste vídeo é da prova de nível D e o próximo vídeo será da prova de nível E, então fique ligado. Independente do nível, as provas foram muito parecidas, então é importante que você assista a esse outro vídeo, caso você tenha feito também o nível E, porque você vai findar aprendendo muita coisa, beleza? Vamos seguindo aqui, vamos lá, ó, questão de número 21. Pedro é servidor público federal empossado em cargo de provimento efetivo e já atingiu a sua estabilidade no serviço público. De acordo com o que prevê a Lei Federal número 8.112 de 1990, Pedro só perderá o cargo em virtude de... Nós temos aqui 5 alternativas. Sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Letra B. Decisão administrativa cumulada com sentença judicial de primeira instância. Processo administrativo de outorga cumulado com sessão de conciliação negativa. Sentença judicial e processo conciliatório administrativo. Decisão judicial transitada em julgado, em última instância, e processo administrativo de controle, assegurada a ampla defesa. Gente, isso aqui nós temos lá no nosso material, que você pode adquirir aqui, tá? Nesse material eu trago as principais leis, as 10 principais leis que são cobradas nos institutos federais e universidades federais. Você pode adquirir através desse QR Code. Eu vou mostrar para vocês aqui um artigo que eu tirei de lá, da 8.112, artigo 22. Ó. O servidor estável unicamente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada a ampla defesa. Então, nós temos essa possibilidade. Lembrando que se a questão colocasse de forma mais aberta, englobando também a Constituição, há uma outra possibilidade de situação em que um servidor estável pode perder o cargo também, que é caso ele seja reprovado em uma avaliação periódica de desempenho. Isso aqui está lá na Constituição, não dá na 8.112. A questão foi muito clara, de acordo com o que prevê a Lei Federal número 8.112. Então, neste caso, de forma muito clara, nós temos que a alternativa correta é a letra A. Então, aqui fechamos a primeira, vamos para a segunda questão agora, tá? Maria está prestando alguns concursos, mas está em dúvida sobre o prazo de validade de um concurso público. De acordo com a Lei Federal número 8.112 de 1990, o prazo de validade de um concurso público é de... Vamos lá. Coloca na letra A, até 3 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, até 5 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Já pensou em 10 anos? Até 1 ano, podendo ser prorrogado sucessivas vezes até o limite máximo de 5 anos, até 2 anos, podendo ser prorrogado no máximo 2 vezes por iguais períodos, tá? Então ele está dizendo aqui que poderia se estender até 6 anos. Olha só, o foco dessa questão é o prazo de validade de um concurso público, tá? E olha só, no nosso mega aulão, eu coloquei aqui, ó, num dos primeiros slides, ó, artigo 12 da Lei 8.112. O concurso público terá validade de até 2 anos, destacado aqui para vocês, até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Dessa forma, nós temos aqui que a alternativa correta é a letra B. Questão 23. Em relação ao acesso a informações, com base na Lei Federal número 12.527 de 2011, informe se é verdadeiro, V, ou falso, F, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que possui ou com a sequência correta. Então, nós temos aqui 4 conceitos e 5 alternativas para a gente poder marcar, né? Se é V, VF, FF, enfim, a gente vai analisar agora, tá? Mais uma vez, trago para vocês que esse tópico especificamente eu trouxe ele dentro do nosso mega aulão. Vou até colocar aqui para vocês, ó, na tela, tá? Então, nós tivemos lá, ó, esse primeiro aqui, a realização de audiências públicas não é uma forma de assegurar o acesso a informações públicas. Lá no artigo 9º, vai falar um pouco sobre o que como se dá o acesso à informação. O acesso à informação pública será assegurado mediante. Se você olhar lá no inciso 2, nós temos, ó, realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular
ou outras formas de divulgação. Então esse primeiro diz que não é uma forma de assegurar e é. Então nós temos aqui já de início que esse aqui é falso, está errado. A gente já elimina a letra A e elimina também a letra C, porque a gente sabe que começa com uma coisa falsa. E aí a gente vai na sequência, tá? São permitidas exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público? Não, gente, não podem ser permitidas exigências para dizer por que você está pedindo essa informação. Se ela é de interesse público, não tem sentido esse tipo de indagação por parte da administração pública, o que nós vamos ver se repetir em outra questão lá na 9.784, na Lei do Processo Administrativo também, tá? Então, essa aqui é falsa. E aí, a gente já mata qual é a alternativa correta, porque duas falsas consecutivas, só temos a letra E. Mas vamos seguindo aqui, tá? Porque a gente viu F e um F depois, somente letra E, então já deu uma facilitada. Muito obrigado aí, banca, por essa, tá? É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão negativa de acesso por certidão ou cópia. Perfeito, gente. Nós também temos isso nas duas leis, tanto na Lei de Acesso à Informação quanto na Lei do Processo Administrativo, beleza? Então, esse aqui é verdadeiro. E por último, não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Perfeito também, tá, gente? Isso aqui está corretíssimo. Então, nós temos FFVV, letra E. Então, nós temos aí que a questão 23, letra E. Fala aí se você tinha acertado essa, tá? Essa é uma questão que eu acho que realmente pode confundir muitas pessoas, porque ela não envolveu somente um artigo da lei, ela pegou vários artigos de forma mais articulada e geralmente isso é um ponto de dificuldade para muitas pessoas. Vamos lá, questão 24. Augusto é servidor público ocupante de cargo técnico efetivo na Universidade Federal de Sergipe. De acordo com a Lei Federal número 11.091 de 2005, o que é necessário para que haja a progressão por mérito profissional de Augusto, né? A progressão de Augusto por mérito profissional, tá? Então, vamos analisar as alternativas, tá? Mais uma vez, digo para vocês que esse ponto especificamente foi trazido no nosso mega aulão, tá? Então, fique ligado, você que vai fazer os próximos concursos, fica ligado aqui e lá no meu Instagram, que você pode seguir esse mesmo nome que está aqui, só que com arroba. É @MarquesCruz, porque eu estou sempre avisando o calendário. Inclusive, vou avisar agora um calendário dos próximos 3 aulões, os mega aulões. Então, fique ligado, tá? Vamos lá. Letra A. Para que Augusto possa progredir por mérito profissional, ele precisa obter uma obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado. Vamos lá, gente. Você não estudou a lei, aí você tem que entender. Peraí, é uma progressão por mérito. Ele precisa ter uma capacitação? Deveria ser outro tipo de progressão. Talvez exista uma progressão por capacitação, né? Vamos continuar, tá? Eu não vou dar a resposta logo. Realização de curso de capacitação, permanência de 5 meses no mesmo cargo e aprovação em avaliação de desempenho individual. 18 meses de efetivo exercício no padrão de vencimento, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. Avaliação individual de desempenho acima da média e 12 meses de efetivo exercício, cumprimento da carga horária integral, ausência de faltas injustificadas e 12 meses de efetivo exercício. Vou mostrar para vocês o que eu coloquei no nosso slide, dentro da nossa apresentação, tá? Dentro do nosso mega aulão de legislação para a UFS. Eu botei esse quadro, aqui é só a metade, tá? Do lado esquerdo tinha progressão por capacitação e aqui à direita nós temos progressão por mérito profissional. Olha só, já botei aqui resumido, mastigadinho. O que é? É uma mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, né? Vai descendo naquela tabelinha, vai mudando o piso, ocorre a cada 18 meses de efetivo exercício e ela está condicionada a um bom desempenho, um bom resultado em programa de desempenho. Então nós temos essas 3 condições. Então qual é a alternativa que casa com esse tópico aqui? Nós temos 18 meses. O primeiro está falando que é certificação, capacitação. Nós não temos nada mencionando capacitação. Então letra A, letra B está fora, tá? Na letra E fala de carga, não pode ter faltado, também não existe isso, tá? Avaliação individual de desempenho,
acima da média, 12 meses, não, nós temos que são 18 meses. Só sobra a letra C. Então, ó, 18 meses de efetivo exercício no padrão de vencimento, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. Letra C, alternativa correta. Vamos agora para a questão de número 25, também sobre a Lei 11.091. Essa prova ela foi muito bem distribuída, são 6 leis cobradas no edital, todas foram cobradas, algumas com 2 questões, outras com 1 questão somente. Então a gente não teve uma discrepância em relação a esse tipo de coisa. Tivemos 4 questões de 1 a 5. Não, a gente teve uma coisa muito bem distribuída, o que é um ponto positivo, tá? Porque normalmente a gente vê aí editais que colocam muito conteúdo e no final não consegue cobrar tudo aquilo, e eu acho até injusto uma prova de concurso em que essa é uma parte da avaliação. Ainda existe português, informática, raciocínio lógico, as específicas. Então eu gostei dessa forma da banca do Instituto AOCP. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de padrão de vencimento de acordo com a Lei Federal 11.091 de 2005, tá? Então o foco agora é um conceito, tá? O que é o padrão de vencimento. Mais uma vez, vou colocar aqui para vocês, ó, o slide do nosso mega aulão de legislação. Inclusive, caso você queira ter acesso, esse mega aulão ele está gravado aqui no YouTube como um vídeo privado. Então, se você quiser adquirir o acesso, você pode me procurar, tá? Pode ser no Instagram ou por aqui no comentário que eu falo com você e aí eu passo o link caso você queira adquirir. São 6 horas de aula dessa legislação aqui específica, tá? Então são 6 horas com muito conteúdo e com isso aqui que eu estou colocando são alguns trechos, alguns slides que eu apresentei, tá? Um ou outro, mas tem muito conteúdo de verdade mesmo das 6 leis que foram cobradas no concurso da UFS e eu até recomendo porque ficou um compilado muito forte do estudo, caso você queira fazer outros concursos também. E também fique ligado porque em breve eu já estou lançando alguns calendários aí dos nossos novos mega aulões. E caso você queira ter uma preparação bem mais completa, tem o nosso curso que você pode adquirir aqui, ó, Legislação Aplicada aos Institutos Federais e Universidades Federais. Você pode apontar o QR Code para cá, para esse código, apontar sua câmera para esse QR Code ou também pegar o link aqui dentro da descrição do vídeo. Vamos lá para a questão 25. Assinale a alternativa, como nós acabamos de ver, estamos falando sobre padrão de vencimento. O que é o padrão de vencimento? Olha só, capítulo 3, que vai tratar dos conceitos e ainda mais, ó. Olha o que é que eu coloquei lá no mega aulão, ó, muito cobrado. E de fato caiu exatamente o que eu falei que era muito cobrado. 3, o que é o padrão de vencimento, gente? É a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação. Então, ó, o padrão de vencimento, ele vai mudando de acordo com... você aumentou a sua capacitação, você vai andando para a direita na sua tabela, tá? Você progrediu por mérito, você vai para baixo na tabela. Quanto mais lá para baixo, maior o valor que você vai receber, maior a sua remuneração, maior o seu vencimento, tá? Então, nós temos olhando para cá, ó, qual é? Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Cargo. Isso é cargo. Então, letra A não é. Área específica de atuação do servidor integrada por atividades afins ou complementares. Lembra que eu falei no mega aulão, gente? Ó, área está relacionado com o quê? Com ambiente organizacional. Qualificação da remuneração do servidor em decorrência da capacidade individual de produção. Posição do servidor, ó, pronto, chegamos agora. Posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo de nível e nível de classificação. Então, letra D é a resposta correta da 25. Seguindo, questão 26. A Lei Federal número 13.709 de 2018 é a chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Com base na referida norma, um dos fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais é... Vamos lá, gente. Mais uma vez, ó, fundamentos da disciplina. A gente sempre tem princípios, fundamentos, conceitos. Esses artigos que ficam geralmente ali no início da lei, até o artigo 5º, mais ou menos, uma vez ou outra, né? Como, por exemplo, quando a gente vai ali para o processo administrativo, ou então na lei de improbidade administrativa, os mais importantes ficam ali nos artigos 9, 10, 11. Mas geralmente fica ali nos artigos iniciais até o 5º, né? Então nós temos que esse ponto aqui, ele vai ser mencionado dentro da Lei Geral de Proteção de Dados já no 2º artigo. Então vamos lá, você pegou véspera, não deu tempo de estudar tudo, estude o comecinho de cada lei, tá? Até o artigo 5º, tá? Você conseguiria aí resolver muitas das questões que nós vimos que foram cobradas aqui nessa prova. Vamos lá, então ele está falando qual é um dos fundamentos de acordo com a LGPD. A defesa dos direitos individuais
em detrimento dos deveres, dos direitos coletivos, direitos individuais em defesa, em detrimento dos direitos coletivos, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, o livre exercício da cidadania, a eficiência dos órgãos públicos nas instituições, o respeito à legalidade e à liberdade ideológica. Confesso para vocês que uma questão como essa, se você não leu, se você não teve aí um estudo mais aprofundado, ela é uma questão que fica meio difícil de você ir pela dedução de uma lógica geral, tá? Porque você tem que entender o que é esse fundamento da disciplina. Como eu falei, tá lá no artigo 2, tá pequenininho, vamos dar um zoom aqui, A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 1. O respeito à privacidade, não temos aqui. A autodeterminação informativa, também não temos aqui. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Olha só, gente. Acabamos de ver, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, letra B. Né? Então, letra B é a resposta correta da 26. Seguindo, questão de número 27. De acordo com a Lei Federal número 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, assinale a alternativa que apresenta a definição correta de controlador. Então, foco, controlador. Mais uma vez, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo somente sobre quem é o controlador, operador e encarregado, mas a nossa live eu reforcei muito isso. Compartilho aqui pequenininho com você, o slide que está na nossa live do nosso mega aulão, tá? E eu explico muito detalhadamente como é qual é a função do controlador, do operador, do encarregado, se ele pode ser uma pessoa jurídica ou natural, é só pessoa natural. Então eu falo tudo isso, tá? E vamos ver as alternativas, tá? Quem é o controlador? É uma pessoa jurídica de direito privado a quem compete as decisões referentes ao processamento de dados pessoais em nome do operador. É uma pessoa responsável pelo armazenamento dos dados e gestão do banco de dados. É uma pessoa natural ou jurídica de direito público-privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. É uma pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento, ou é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado responsável por atuar como canal de comunicação entre os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Vamos lá, rapidão aqui para vocês. O controlador, como vocês podem ver nessa primeira linha aqui do slide, pode ser uma pessoa natural ou jurídica. Essa pessoa jurídica ela pode ser de direito público ou privado e ela tem poder de decisão. O operador, ele está submetido a uma orientação do controlador, ou seja, o operador trata os dados em nome do controlador. O controlador, juntamente com o operador, eles indicam esse encarregado, e esse encarregado, obrigatoriamente, é uma pessoa natural. Qual é a função dele? É ser um canal de comunicação entre controlador, titulares dos dados e a ANPD. Então, o controlador, ele é o chefão, pode ser não é uma pessoa natural, obrigatoriamente pode ser uma instituição, tá? Uma pessoa natural ou jurídica, tá? E o encarregado é quem vai fazer essa ponte, né? Ele está lá na ponta, ele não tem poder de decisão, ele é somente uma pessoa que vai receber reclamações, elogios, tá? Ele está lá no final, ele é essa ponte de comunicação entre as partes, a pessoa que tem os seus dados e os que controlam, que operam e que tem poder de decisão sobre os nossos dados, tá? Então, nós temos aqui claramente que a alternativa correta é pessoa natural jurídica, direito público ou privado, a quem competem as decisões. Quem tem poder de decisão? Controlador. Então, letra C, alternativa correta. Seguindo, questão de número 28, Carlos é servidor público federal e trabalha com o recebimento de processos administrativos. Certo dia, Carlos recebeu uma solicitação com documentos faltantes e se limitou a recusar de forma imotivada o recebimento desses documentos sem dar orientações ao interessado. No caso, conforme o disposto na Lei Federal número 9.784 de 1999, a conduta de Carlos foi correta? Você espera. Então, o problema que reside principal aqui é que ele se limitou a recusar. Ou seja, ele de forma alguma justificou. Ele disse qual era o problema. Você apresentou esse documento aqui, ele está com problema, vai ter que voltar porque está faltando uma assinatura, está faltando a data, está faltando o local. Ou você acha que simplesmente ele pode fazer isso e volta o documento e quando tiver certo ele olha e aceita. Não, isso aqui eu vou mostrar logo a vocês aqui o slide do nosso mega aulão também, tá? Lá sobre a Lei 9.784 de 1999. Olha só, nós vimos lá que é vedada a administração, a recusa imotivada. Primeiro ponto, é proibido recusar sem dar um motivo, tá?
Mais, né, de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Ou seja, tá, Carlos deveria ter recusado, sim, mas ter justificado e ter orientado essa pessoa acerca do que houve de problema para que ela possa corrigir e trazer, abrir o processo de fato. Tá? Então, vamos lá, vamos analisar. Não foi correta, pois ele deveria orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Perfeito. Letra A já é a correta. Foi correta? Não, não foi correta. Então eu nem vou ler o resto. Foi correta a letra C também? Não. Não foi correta, pois ele deveria ter recebido o processo administrativo e suprido. Não foi correta, pois ele deveria ter recebido o processo administrativo e suprido a falta com oitiva do interessado. Não, gente, olha só. Ele pode recusar desde que ele tenha uma motivação para isso. E é o que a gente acabou de ver aqui no parágrafo único, tá? E foi correto? Também não. Então nós temos aqui que a questão 28 é a letra A. Vamos para frente, questão de número 29. Um servidor público federal foi designado para atuar em um processo administrativo no qual existe impedimento de sua atuação em razão de interesse indireto na matéria. Com base no que dispõe a Lei Federal número 9.784 de 1999, qual é a providência adequada? Problema dessa questão, ele fala que a pessoa tem interesse indireto na matéria. Será que ele pode ou não pode atuar como alguém que vai trabalhar dentro daquele processo, tá? Então, vamos lá, vamos entender o que é que a lei fala sobre isso. Tá? Antes de a gente chegar aqui na justificativa, eu quero dizer a você, se você está curtindo esse projeto e quer apoiar o nosso canal, tem uma forma muito boa de você fazer isso, baratinha de verdade, de coração. Se você puder, somente você toca aqui no Seja Membro, tá? Tem a partir de R$ 4,90, 99, e você ajuda bastante o canal participando, sendo membro. Você tem alguns benefícios, tá? Já explico isso em outro vídeo, mas você tem aí acesso a algumas questões que eu coloco aqui específicas para vocês. Os vídeos, quando eu estou lançando, estou deixando aí algumas horas somente para os membros, primeiramente, tá? E depois para o público em geral. Então você vai ter benefício de ter várias coisas em primeira mão se você for membro, beleza? Então vamos lá. O servidor, ele pode ou não pode atuar em função do seu interesse indireto na matéria. Eu já vou colocar logo aqui, esse trechinho aqui está no nosso material, tá? No material de legislação aplicada aos institutos federais. Então, né, lá no capítulo 7 dos impedimentos e da suspeição, no artigo 18, ele vai dizer, olha só, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria. Ou seja, a gente pode ser levado a pensar que é somente quem tem interesse direto, mas não. Pode ter interesse direto ou indireto, aquele interesse difuso, tá? Então vamos analisar as alternativas aqui, A. Se o servidor se sentir prejudicado, poderá comunicar o fato ao seu superior hierárquico para que haja a dispensa da atuação. Aqui nós já temos uma coisa gravíssima. Por quê? Porque eu vou mostrar agora o artigo 19 para vocês. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve, não é talvez, poderá, deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Ou seja, se o servidor tem interesse indireto ou direto na matéria, ele é obrigado a comunicar ao superior e não pode, de forma alguma, atuar dentro desse processo. Então, letra A, totalmente absurda, vamos para a letra B. O servidor poderá comunicar o fato ao seu superior hierárquico que decidirá acerca da atuação. Não. A lei já diz, ele não poderá atuar. Então, não vai depender de uma análise, de uma decisão do superior hierárquico. Errado também. Considerando que o interesse na matéria é indireto, o servidor não está obrigado a comunicar o fato. Errado, porque a gente viu no inciso 1 do artigo 18 que, se ele tiver interesse direto ou indireto na matéria, ele é impedido de atuar no processo administrativo, tá? Então, errado também. Letra D. O servidor deverá comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Perfeito, né? Acabamos de ver, isso aqui está juntando o artigo 18 com o artigo 19, nós chegamos aqui à letra D. Letra E. Nenhuma providência necessária, já que a omissão do servidor quanto à comunicação do fato não constitui falta para os efeitos disciplinares. Totalmente errado. Então nós temos aqui 29, letra D é a alternativa correta. E vamos para a última questão agora. Joaquim é servidor público e, no exercício da função, cometeu conduta culposa que gerou uma vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo.
Com base no que dispõe a Lei Federal número 8.429, assinale a alternativa correta. Foco nessas duas palavras aqui, ó, conduta culposa, tá? Vamos analisar. Joaquim cometeu ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Ó, quando há uma vantagem patrimonial indevida, nós temos de fato o enriquecimento ilícito. Mas, se você tivesse respondendo essa questão aqui antes de 2021, antes da nova lei de improbidade administrativa, a letra A já seria correta, tá? Mas depois de 2021, nós tivemos uma alteração nessa lei que diz que só vai ser considerada improbidade a conduta dolosa. Então, ó, essa aqui, a letra A, está totalmente fora. Então, vamos seguindo. Ó. Joaquim cometeu ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Será que isso causou um prejuízo ao erário? Joaquim cometeu ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. As três possibilidades. Ó. Primeiro ele botou enriquecimento ilícito, na segunda, prejuízo ao erário e na terceira, letra C, que atenta contra os princípios da administração pública. Artigo 9º, 10 e 11 da 8.429 são os artigos mais cobrados, tá? Você vai estudar a 8.429, eu recomendo que você pegue esses três artigos pelo menos, tá? O 9, 10 e 11. Vamos lá. A penalidade aplicável a Joaquim pelo ato de improbidade administrativa, já está afirmando que é uma improbidade, né? Será reduzida pela metade em razão da conduta culposa. Não houve ato de improbidade administrativa punível nos termos da referida lei, tendo em vista que a conduta foi culposa. E eu vou trazer para vocês aqui mais uma vez um recorte do nosso mega aulão da UFS, a partezinha do slide aqui, ó, o que é o enriquecimento ilícito. Primeiro ponto que eu coloquei logo abaixo, ó, é enriquecimento ilícito. É o que, ó? Ato doloso. Não pode ser o ato culposo, tá? O que é o ato doloso? É aquele que você fez com intenção de fazê-lo. Aconteceu consequência de uma coisa, mas você não fez na intenção. Ah, mas você enriqueceu, teve uma vantagem patrimonial, mas você fez sem intenção? Então, não é considerado improbidade, tá? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, ele recebeu uma vantagem patrimonial, só que o primeiro requisito, que é ser um ato doloso, não foi atendido, tá? E nós temos, ó, quais, como exemplo, receber dinheiro, bem, móvel, comissão, utilizar em obra ou serviço particular trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados. E tem uma lista bem longa aqui de exemplos, tá? Mas nós acabamos de ver, gente, que baseado nesse conceito que eu acabei de dizer a vocês, o enunciado fala conduta culposa. A gente viu que foi, para ser considerado enriquecimento ilícito, precisa ser um ato doloso. Então, na verdade, não houve ato de improbidade administrativa punível nos termos da referida lei, tendo em vista que a conduta foi culposa, portanto, letra E. Então, essa foi a nossa resolução da prova de legislação da UFS, nível D. Fique ligado, porque daqui a pouquinho eu vou postar a prova, a resolução também, de nível E. As provas são bem parecidas, o nível, apesar de ser nível superior e nível médio, são bem parecidas. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo, sucesso na vida e valeu, tchau, tchau!